meio ao exílio na Babilônia, quando o povo de Israel se encontrava entre as ruínas de um futuro incerto, um homem estava prestes a ser chamado para uma missão que mudaria o curso da história. Seu nome era Ezequiel. Era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, e a cena ao redor era de desolação. O rio Quebar cortava as terras estrangeiras, suas águas refletindo a melancolia de uma nação desterrada. Ezequiel, filho de um sacerdote, caminhava em silêncio, sua mente pesada com o peso da escravidão de seu povo. Mas naquela tarde específica, algo além da compreensão humana aconteceria. De repente, o céu se abriu, não com o brilho quente e familiar do sol, mas com um espetáculo que transcendia qualquer descrição terrena. O vento rugiu como o som de milhares de trombetas, e nuvens escuras carregadas de fogo e relâmpagos começaram a se formar no horizonte. No meio do turbilhão, algo brilhava como metal polido, emanando um brilho quase insuportável. Ezequiel caiu de joelhos. Era impossível desviar os olhos. Lá diante dele estava uma visão que nenhuma mente mortal poderia compreender totalmente. 4 seres vivos emergiram do fogo. Eles tinham a aparência de homens, mas cada um possuía 4 faces: a de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Seus pés eram como os de bezerros, reluzindo como bronze, e suas asas, cobertas de olhos, se moviam com a precisão de um relâmpago, criando um som que fazia o solo vibrar. Acima deles, algo ainda mais impressionante. Sobre um firmamento reluzente, semelhante ao cristal, estava um trono. O que estava sentado nele era indescritível. Seu brilho lembrava o fogo e sua presença enchia o ar com uma santidade esmagadora. Era o Senhor, o Deus de Israel, em sua glória inigualável. E então, no meio daquela visão aterradora, veio a voz. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Forte, clara, mas carregada de um peso que fez os ossos de Ezequiel tremerem. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles são de dura cerviz e coração obstinado, mas não temas, nem te assustes com eles. Fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A missão era clara, mas o custo também. Ezequiel sabia que a estrada à frente seria marcada por desafios impossíveis. Ainda assim, algo em sua alma mudara. Ele vira a glória de Deus, sentira o peso de sua majestade, e isso era suficiente para torná-lo destemido diante de qualquer adversidade. Enquanto as palavras de Deus ecoavam em sua mente, um rolo foi estendido à sua frente, escrito por dentro e por fora, com lamentos, prantos e ais. A voz ordenou: come este rolo. E Ezequiel obedeceu, e o sabor era doce como mel. Mas o que significava essa doçura em meio à amargura da mensagem que ele carregava? E como aquele profeta, transformado por uma visão tão terrível e gloriosa, enfrentaria a missão que o aguardava? Em uma terra marcada pela angústia do exílio, a voz de Deus se levantava novamente. Desta vez com uma ordem que ecoava como um trovão no silêncio de uma geração perdida. Ezequiel, o profeta escolhido, estava prestes a receber uma missão que traria consigo o peso de vidas inteiras. O cenário era a Babilônia, onde os israelitas viviam sob o jugo de um cativeiro cruel. As ruas estavam repletas de um povo esmagado pela saudade de Sião, suas vozes abafadas pelas correntes invisíveis da desesperança. Mas em meio a esse caos, Ezequiel ouviu o chamado. A palavra de Deus veio com uma metáfora tão vívida quanto terrível. Filho do homem, começou a voz divina, eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel. A imagem era clara. Ezequiel deveria ser como uma sentinela em tempos de guerra, um vigia posicionado em um ponto elevado, de onde pudesse ver o perigo se aproximando. Seu dever era soar o alarme para salvar o povo do desastre. E então veio a advertência que mudaria o curso de sua vida. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e tu não o avisares,
O sangue dele requererei de ti. Mas, se o avisares, e ele não se desviar de seu caminho, ele morrerá em sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. A seriedade da tarefa era esmagadora. Não era apenas uma questão de cumprir ou não a missão. Era uma questão de vida ou morte, tanto para os que ouviam quanto para o próprio profeta. O peso do chamado recaía sobre Ezequiel como um manto, denso e inevitável. Mas o que significava ser uma atalaia em um tempo de silêncio espiritual? Ezequiel sabia que seu papel não era popular. Ele teria que confrontar reis, sacerdotes e o povo comum, dizendo-lhes verdades que eles não queriam ouvir. O pecado era como uma praga silenciosa que corroía Israel desde dentro, e o profeta deveria ser a voz que exporia essas feridas ao público. A visão de uma espada pairando sobre a terra veio logo depois, uma imagem tão nítida quanto as palavras que Deus pronunciava. A espada virá e o povo será julgado. Não havia escapatória para quem fechasse os ouvidos às advertências do atalaia. Enquanto essas palavras ressoavam em sua mente, Ezequiel caminhava pelas margens do rio Quebar, observando o povo em sua apatia. Como poderia alguém carregar tamanho fardo sem sucumbir? Ele se lembrava da glória que vira, o trono de Deus sobre os querubins, e sabia que a visão da majestade divina era a força que o sustentaria. Mas a pergunta permanecia: o povo ouviria? E se não ouvissem, o que seria de Israel? Essas incertezas apenas intensificavam o peso de sua missão. O profeta caminhava, seu olhar fixo no horizonte, como uma atalaia que avista a tempestade e sabe que o alarme precisa soar. As ruas poeirentas de Babilônia estavam carregadas de murmúrios. Os exilados de Israel, esmagados pelo peso do cativeiro, se agarravam às lembranças de um passado glorioso enquanto mergulhavam cada vez mais fundo na corrupção e na idolatria. No entanto, em meio a esse caos espiritual, uma voz surgiu, cortante como uma espada de dois gumes. Ezequiel, o profeta da visão, era esse homem. Ele não foi chamado para confortar o povo com promessas doces ou palavras de alívio, mas para expor a podridão que havia tomado conta de seus corações. A missão era clara, mas aterrorizante. Deus o advertiu: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles são de dura cerviz e coração obstinado. Imagine o peso disso. Ele deveria falar a um povo conhecido não por ouvir, mas por endurecer ainda mais o coração contra a verdade. Ezequiel sabia que a rejeição viria como uma tempestade violenta, mas ainda assim, ele aceitou o chamado. As primeiras mensagens que ele transmitiu não poderiam ser mais desconfortáveis. Ele andava pelas ruas de Babilônia com um semblante severo e olhos fixos, carregando símbolos de julgamento iminente. Certo dia, ele moldou um tijolo e desenhou nele uma representação de Jerusalém sob cerco. Com olhos vigilantes, o povo o observava, mas poucos compreendiam que aquilo era uma denúncia contra seus próprios pecados. Vocês se prostraram diante de ídolos que não têm vida, que não veem, que não ouvem. Proclamava ele, sua voz ressoando como trovões na distância. Vocês sacrificaram seus filhos ao fogo e encheram a terra de violência. A cada palavra, os semblantes ao redor se tornavam mais sombrios, mas Ezequiel continuava. Uma das cenas mais marcantes de sua vida foi o ato que Deus ordenou. Ele deveria preparar sua comida no fogo de esterco, simbolizando a impureza que viria sobre Israel. O cheiro do esterco queimado se espalhava, penetrando as narinas dos exilados, e era impossível ignorar o que aquilo representava. Embora sua história não esteja nas páginas da Bíblia, ela se tornou uma das mais influentes do mundo. Essa sentença parecia pulsar na mente de Ezequiel, ecoando a magnitude de sua missão. Ele não falava apenas para os seus contemporâneos. Suas palavras ultrapassariam gerações, carregadas como advertências eternas. Mas o destino parecia decidido a desafiá-lo desde o início. A cada mensagem entregue, o povo se afastava mais, recusando-se a abandonar seus caminhos. A idolatria era como um veneno que fluía nas veias de Israel, e Ezequiel sabia que cortar esse mal era necessário, mesmo que custasse sua própria aceitação. No entanto, não era apenas o povo que enfrentava a rejeição. O profeta também carregava a dor.
Ainda assim, ele permanecia firme, sabendo que sua fidelidade não dependia da resposta do povo, mas da obediência ao Deus que o havia enviado. As ruas continuavam cheias de murmúrios, mas a coragem de Ezequiel brilhava como uma tocha em meio à escuridão. Ezequiel era um homem como poucos. Sacerdote, profeta e prisioneiro no exílio, sua vida foi transformada pela voz do próprio Deus. Ele vivia entre os exilados de Judá, na Babilônia, um povo quebrado, disperso e cheio de dúvidas. No entanto, foi em meio ao caos que Ezequiel recebeu as visões mais intensas e os comandos mais inusitados que um profeta já havia enfrentado. Imagine ser chamado a transmitir uma mensagem tão poderosa que ela desafia tudo o que você considera confortável. Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel. Certo dia, o Senhor ordenou: deita-te sobre o teu lado esquerdo e carrega sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Durante 390 dias tu a carregarás. Depois disso, virarás para o lado direito e carregarás a iniquidade de Judá por 40 dias. Ezequiel 4:4-6. Quem assistia a essa cena em meio ao exílio devia ficar perplexo. Um homem deitado no chão por dias e dias, imóvel como se estivesse carregando um peso invisível. Qual era o significado de tudo aquilo? Para o povo, as ações de Ezequiel eram mais do que um espetáculo bizarro. Eram mensagens vivas. Cada dia representava um ano de pecado acumulado por Israel e Judá. Cada movimento, ou a falta dele, era uma acusação contra suas rebeliões contra Deus. Mas Deus não parou por aí. Ele instruiu Ezequiel a cozinhar pão com grãos misturados, um símbolo da pobreza extrema que o povo enfrentaria. E para espanto de todos, o Senhor disse que o pão deveria ser assado sobre esterco humano. Assim comerão o pão imundo entre as nações para onde os dispersarei, Deus advertiu. Ezequiel 4:12-13. Imagine a cena, o cheiro pungente, a expressão de repulsa no rosto de quem via aquilo. Era impactante, humilhante e absolutamente intencional. Ezequiel protestou, alegando nunca ter se contaminado. Deus cedeu um pouco e permitiu que usasse esterco de vaca no lugar do humano, mas a mensagem permaneceu clara. Mas o destino parecia decidido a desafiar esse homem desde cedo. Desde que fora chamado, Ezequiel sabia que sua missão não seria fácil. Ele era visto como excêntrico, até louco, mas a sua fidelidade nunca vacilou. Cada ação simbólica era um grito desesperado para que o povo entendesse o peso de seu pecado. E não eram apenas as ações que causavam impacto, mas o modo como ele falava. Ezequiel, sem medo, proferia juízos severos, revelava as abominações do templo e descrevia a glória de Deus abandonando Jerusalém. Como um ator em uma peça divina, ele usava seu corpo, sua vida e até seu sofrimento para encenar as mensagens do Altíssimo. E ainda assim, o povo rejeitava. Eles são uma casa rebelde, disse Deus, mas saberão que houve um profeta no meio deles. Ezequiel 2:5. O que fazia Ezequiel continuar? Essa era a pergunta que os exilados se faziam enquanto observavam. Como alguém podia suportar tanto desprezo e dor por uma mensagem que ninguém parecia querer ouvir? A resposta parecia residir em uma força invisível, uma convicção que ia além do entendimento humano. E as visões continuavam. A missão de Ezequiel estava longe de acabar. A notícia veio como um sussurro gelado no vento. Ezequiel, o profeta conhecido por suas visões e ações simbólicas, recebeu uma ordem que parecia esmagar o coração de qualquer homem. Filho do homem, disse o Senhor, tirarei de ti, com um só golpe, o desejo dos teus olhos. O desejo dos olhos de Ezequiel. Sua esposa, a mulher que o acompanhava em suas jornadas, que conhecia os segredos de sua alma e partilhava do peso de seu chamado profético. Mas havia algo ainda mais inquietante. Deus ordenou que ele não lamentasse. Sem lágrimas, sem luto público, sem sequer uma palavra de pesar. Imagine isso. Um homem que viveu para obedecer a Deus agora enfrentava uma das ordens mais incompreensíveis. Como é possível não lamentar a perda do amor de sua vida? Como é possível permanecer em silêncio quando o coração está despedaçado? As horas que antecederam o golpe do destino deviam ser insondáveis. O texto bíblico não registra os pensamentos de Ezequiel, mas é impossível não imaginar o peso que ele carregava.
O silêncio da noite devia ecoar como um grito. O rosto de sua esposa, talvez adormecida ao seu lado, teria sido uma visão dolorosa e doce ao mesmo tempo. Ele sabia que aquela seria a última noite com ela. E então, o golpe veio. Como uma tempestade que rasga o céu, Deus cumpriu o que havia dito. Ezequiel ficou de pé, sem deixar transparecer a avalanche de emoções que devia estar dentro dele. Não rasgou suas vestes, não se cobriu de cinzas, não proferiu um único lamento. As pessoas ao seu redor, sem dúvida, ficaram perplexas. A cultura judaica dava grande importância aos rituais de luto, e a ausência de qualquer demonstração de tristeza por parte de Ezequiel deve ter sido tão impactante quanto suas profecias. Muitos devem ter perguntado: por que ele não está de luto? Por que está em silêncio? Mas o silêncio de Ezequiel era, na verdade, um grito de obediência, um grito que ressoava mais alto do que qualquer lamento. Ele não estava apenas seguindo uma ordem, ele estava se tornando a própria mensagem. Deus usava sua dor pessoal para ensinar a Israel uma lição profunda. Assim como Ezequiel não podia lamentar a perda de sua esposa, o povo de Israel logo enfrentaria uma tragédia tão grande que as lágrimas seriam insuficientes para expressar o peso do sofrimento. O templo, o orgulho e a alegria da nação, seria destruído. E enquanto Ezequiel andava entre o povo, com seus olhos fixos no horizonte e o coração carregado de uma dor que não podia ser expressa, ele se tornava um reflexo da voz divina. As pessoas continuavam a observá-lo, tentando entender o mistério por trás de sua atitude incomum. O que ele sabia? O que Deus estava tentando dizer? A história de Ezequiel e sua esposa deixava a todos com perguntas não respondidas, e o silêncio do profeta ecoava como um enigma nas ruas de Israel. O calor do sol escaldava o deserto, e o vento seco carregava grãos de poeira que dançavam sobre o chão rachado. Ali, no meio de um vale desolado, um silêncio sepulcral dominava. Ossos espalhados por toda parte, secos, sem vida, testemunhavam uma história esquecida. Era um cenário de morte absoluta, sem sinais de esperança. Mas foi exatamente ali que Ezequiel, o profeta, foi levado pelo Espírito do Senhor. Imagine o peso daquele momento. Enquanto ele olhava para aquele vasto campo de ossos, uma pergunta ecoava dentro dele. Será que algo tão morto pode viver novamente? Então, como um trovão vindo do alto, a voz de Deus rompeu o silêncio. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Era uma pergunta que carregava mistério e desafio. Ezequiel, com humildade, respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Mas o que estava prestes a acontecer não seria apenas uma demonstração de poder. Seria um vislumbre do que Deus é capaz de fazer quando tudo parece perdido. Profetiza sobre estes ossos, disse o Senhor. As palavras eram simples, mas carregadas de autoridade divina. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nesse instante, algo sobrenatural começou a acontecer. Ezequiel descreve a visão com detalhes vívidos. Um ruído, um som de ossos se movendo. Eles começaram a se juntar, cada um ao seu lugar, formando esqueletos perfeitos. Mas não parou por aí. Músculos, tendões e carne cresceram sobre eles, e finalmente, pele cobriu os corpos. Contudo, mesmo com toda essa transformação, algo ainda faltava. Aquelas figuras estavam completas por fora, mas continuavam sem vida. Era um lembrete sombrio de que não basta parecer vivo. É necessário o sopro do Espírito para que haja verdadeira existência. Então Deus ordenou: profetiza ao Espírito. Venha dos 4 ventos e sopre sobre estes mortos, para que vivam. E quando Ezequiel obedeceu, o Espírito de Deus desceu como um vento poderoso. O vale que antes era um campo de morte, tornou-se um exército em pé, vivo, forte, preparado. Era mais do que um milagre, era uma mensagem. Mas por quê? Por que Deus mostrou isso a Ezequiel? A visão não era apenas uma demonstração de poder divino, mas uma promessa. Uma promessa de que o povo de Israel, destruído e espalhado, seria restaurado. Uma promessa de que mesmo na maior escuridão, Deus pode trazer luz. Uma promessa de que não importa o quão seco, morto ou impossível algo pareça, Deus pode soprar vida.
No entanto, essa visão levanta uma questão ainda maior. Se Deus pode restaurar Israel de um vale de ossos secos, o que mais ele pode fazer? Se ele tem o poder de transformar a morte em vida, até onde esse poder pode alcançar? Ezequiel, com seu coração pesado e sua mente imersa em visões que pareciam impossíveis de entender, foi conduzido por Deus a um lugar extraordinário. Em sua visão, ele se encontrou em uma paisagem onde a cidade de Jerusalém, com seu templo destruído, estava em ruínas. O povo de Israel, exilado e disperso, parecia distante da promessa de uma restauração. No entanto, o que ele viu não foi uma simples destruição, mas uma promessa divina que ecoava nas palavras que Deus lhe havia dado. Eu te mostrarei a visão de um novo templo. A visão de Ezequiel começou com um rio que fluía debaixo do templo, uma água viva que se espalhava por toda a terra, trazendo cura e renovação. Ao olhar mais atentamente, ele viu um templo grandioso, um edifício que superava qualquer um que tivesse sido construído antes. As medidas eram impressionantes e cada detalhe, cada pedra, parecia brilhar com uma luz que não vinha deste mundo. Este não era um templo qualquer. Era o lugar onde Deus estaria para sempre, habitando no meio de seu povo de forma poderosa e indescritível. Este templo será a casa da minha presença, disse o Senhor a Ezequiel, e todos os povos virão até ele. O profeta viu então sacerdotes entrando, oferecendo sacrifícios e orações de adoração. Não era mais um templo vazio, um lugar de abandono. Era um santuário de vida, renovado pela presença divina. Ao redor, a cidade de Jerusalém parecia pulsar com uma energia nova, uma energia de renovação, de esperança. Mas o mais impressionante da visão foi o próprio rio que saía do templo. As águas se estendiam por quilômetros, e onde passavam, tudo se transformava. Árvores frutíferas cresciam ao longo das margens, e o solo que antes era estéril se tornava fértil. Onde o rio passar, tudo viverá, ouviu Ezequiel, como se as palavras fossem ditas diretamente para ele. A água que fluía do templo era um símbolo do Espírito de Deus, um poder transformador capaz de restaurar e dar vida até ao que estava morto. Ezequiel observou com os olhos fixos no novo templo, mas sua mente estava sobrecarregada. Como seria possível que uma cidade destruída, um povo quebrantado, pudesse experimentar uma restauração tão gloriosa? A visão era clara, mas a realidade à sua volta parecia desmoronar. Como poderia Israel, em seu estado de exílio e dor, acreditar em algo tão grandioso? Será que a esperança perdida pode ser renovada? Ele pensava. E naquele momento, Ezequiel compreendeu. A visão do novo templo não era apenas sobre a restauração de um edifício físico, mas a promessa de uma renovação espiritual, de um recomeço que transcendia as paredes de pedra. Era uma mensagem para o povo de Israel, mas também para todos os crentes de todas as gerações. Trabalhem com a visão do futuro que Deus prometeu, porque o que Ele tem preparado para você é maior do que qualquer desolação que você enfrente agora. O povo de Israel, embora disperso e fraco, não estava sem esperança. O templo prometido não era apenas um lugar físico, mas uma oportunidade para a renovação de seus corações e de sua comunhão com Deus. Ezequiel, ainda em êxtase pela visão, sabia que esse futuro glorioso não dependia das circunstâncias presentes, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. Em um campo árido e desolado, Ezequiel estava de pé, observando uma cena impossível. Milhares de ossos secos cobriam a terra, espalhados como se estivessem ali há séculos, sem vida, sem esperança. O vento quente e cortante soprava sobre eles, e o cenário parecia um quadro de desolação e morte. Mas naquele momento, Ezequiel ouviu uma voz, clara e poderosa, que parecia vir de dentro do próprio seu ser. Filho do homem, podem estes ossos viver? Ezequiel, sem entender como tal coisa poderia ser, respondeu: Sabe tu, Senhor Deus? A pergunta não era apenas uma resposta, mas uma busca por algo maior, um desejo de entender o que estava diante de seus olhos. Profetize sobre esses ossos, ordenou a voz, e diga-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
O profeta, com uma obediência silenciosa, começou a falar, e algo extraordinário aconteceu. Os ossos começaram a se mover, uns se unindo aos outros, como se algo invisível estivesse guiando-os. Em um piscar de olhos, o que antes era um vale de morte, tornou-se um lugar de transformação. Ossos se uniram, músculos cresceram, pele se formou e, por fim, o que estava morto agora estava vivo. Mas ainda faltava algo. A vida que eles receberam era incompleta. Não era apenas um corpo restaurado, era uma alma que precisava ser restaurada. Profetize para o Espírito, disse a voz, e diga ao Espírito: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel, com um coração cheio de fé, fez o que lhe foi dito. E então, os corpos agora completos começaram a respirar. Eles se levantaram como um exército imenso, vivos, cheios do Espírito de Deus. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, falou a voz novamente. E eis que direis: os nossos ossos se secaram, nossa esperança se perdeu, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O espírito que Ezequiel sentia se movendo entre aqueles ossos secos não era apenas o poder de Deus para trazer vida física, mas o poder de renovar, restaurar e transformar corações. A promessa não era só de vida física, mas de um coração novo, de um espírito novo, um povo renovado. Ezequiel, com os olhos brilhando pela visão, agora entendia. O espírito que move os ossos secos é o mesmo espírito que move os corações humanos. Ele estava sendo guiado não por uma força humana, mas por algo divino, algo que transcendia a compreensão natural. Era o Espírito Santo, a força que guia e transforma, que traz vida onde há morte, que dá um coração novo onde havia desesperança. A visão diante de Ezequiel não era apenas para Israel, mas para todos os tempos, para todos os corações que, como aqueles ossos, estavam secos e sem esperança. O segredo para o sucesso, a chave para uma vida transformada, estava em permitir que o Espírito Santo guiasse todos os passos, em deixar que ele nos movesse, assim como os ossos secos, até sermos restaurados e preenchidos com vida nova. E como Ezequiel, todos nós somos chamados a ouvir a voz de Deus e a permitir que seu Espírito nos conduza para uma renovação completa. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.